Um pequeno garotinho chamado Iruma Takumi é o nosso protagonista, e tudo começa mostrando pra gente que ele está prestes a reencarnar em um novo mundo. Uma linda garota deusa chamada Nolin conta que ele foi invocado para Midgard através de um feitiço sagrado de outro mundo, mas aí então do nada ela se desculpa, explicando que ele foi escolhido por acidente para esse ritual de invocação que era destinado para uma outra pessoa. O protagonista fica confuso e pergunta que porcaria tá acontecendo aqui, e ela apenas diz que a presença dele aqui é um erro. A deusa Nolin fica explicando que o grande sistema de invocação escolhe de forma aleatória pessoas de vários mundos. Ele não fazia parte da lista de escolhidos, mas de algum jeito o sistema escolheu ele mesmo assim. Essa revelação deixa o protagonista sem entender nada e sem acreditar no que está acontecendo. A deusa Nolin explica um pouco mais que o feitiço de invocação é muito perigoso. As leis da Terra e de Midgard falam sobre o grande risco de desestabilizar o mundo completamente. Esse perigo acabou levando à proibição do feitiço. Mesmo assim, uma nação arrogante está usando ele. Nolin percebeu a ativação do feitiço e apareceu para diminuir o problema, mas não conseguiu impedir completamente e conseguiu trazer o protagonista aqui para seu domínio por enquanto. Nosso garoto pergunta se outras pessoas invocadas pelo feitiço estão por aqui. Nolin balança a cabeça, explicando que essas outras pessoas eram os alvos certos e foram enviados para o Império Sagrado, onde o feitiço teve origem. O rapaz percebeu que sua invocação foi acidental e pede que ela o mande de volta para seu mundo, mas a deusa conta lamentando que isso é impossível. Ela explica que ficou furiosa com os invocadores por sua imprudência e ousadia, então decidiu resolver as coisas, garantindo que eles nunca mais pudessem usar o feitiço. A explicação dela acaba ficando muito complicada e chata pra caramba, até chegar num ponto que o protagonista fica maluco e pede pra ela calar a boca. Nolin, então sem mais enrolação, diz que é impossível pra ele retornar à Terra, e mesmo que fosse possível, ele não tem mais um corpo esperando por ele lá do outro lado. E no momento, nosso protagonista é apenas uma simples alma em forma de uma bolinha branca, o que deixa ele chocado por não ter um corpo físico. A deusa Nolin fica se desculpando de novo, explicando que os efeitos colaterais da invocação causaram isso, já que ele não era pra ser um dos selecionados. Frustrado e desanimado, o rapaz diz a ela que um pedido de desculpas não vai resolver a sua situação e pergunta o que vai acontecer com ele agora. Então Nolin diz a ele para abandonar sua antiga vida e começar uma nova como morador de Midgard. O garoto, muito desconfiado, pergunta se isso vai significar que ele será enviado para aquele império, assim como os outros. A deusa admite que até poderia mandá-lo para lá. No entanto, ela avisa que esse império é um lugar difícil e perigoso, e sendo uma invocação acidental, seu tratamento lá com certeza seria terrível e humilhante. E claro que isso desanima ele, mas Nolin diz que vai ficar tudo bem, dizendo que já que ela se sente responsável pela situação dele, ela pretende ajudá-lo. A deusa revela seu plano de mandá-lo para uma nação diferente, onde ele possa ter melhores chances e qualidade de vida, e promete dar a ele sua bênção como um presentinho de brinde. Confuso com as palavras dela, ele escuta a deusa explicar que a situação é bem parecida com aqueles videogames e animes japoneses. Ele vai ser enviado para um mundo de fantasia e também aventura. Ela conta animada que será emocionante para ele, embora o rapaz não sinta nada além de medo e ansiedade. E ignorando as dúvidas dele, Nolin pede que ele tente abrir sua janela de status, e para sua surpresa, ela aparece mostrando suas informações. Quando ele dá uma olhada mais de perto, os dados estão mostrando que ele tem agora 17 anos, apesar de ter sido um homem de 40 anos em sua vida passada. Ele também não tem nenhuma função ou trabalho, então Nolin explica que nesse mundo o conceito de vendedor não existe. Em vez disso, existem profissões de combate como espadachim, mago, cavaleiro, ladrão e caçador, assim como profissões de produção como alquimia, ferreiro e carpinteiro. E como as lutas e porradarias não estão interessando o rapaz, ele conta seu desejo de ter uma profissão de produção. Então a deusa concede uma habilidade adequada para o trabalho de produção, assim como outras habilidades iniciais úteis para ajudá-lo em sua nova vida. Ela diz que assim que utilizar suas habilidades com prática e esforço, ele com o tempo terá um status alto, e com isso, ela envia ele para um novo mundo para começar sua jornada. O protagonista então é teleportado para um local tranquilo nas montanhas, perto de um lago, onde ele dá uma olhada no seu reflexo e se acha muito bonitão com esse novo rosto. Ao verificar os itens que Nolin deu para ele encontra comida, dinheiro e uma faca. Quando ele abre a janela de status, ele percebe que pode ser um problema se as pessoas desse mundo descobrirem que ele tem a bênção de uma deusa. E esse pensamento faz ele descobrir que pode esconder suas habilidades especiais. Então, ele esconde tanto sua bênção quanto sua habilidade de caixa dimensional de itens. Depois que ele continua explorando suas habilidades, ele percebe que também possui diversas habilidades mágicas, e muito curioso, ele decide testá-las. Ele não tá querendo usar magia de fogo com medo de que possa incendiar a floresta inteira. Em vez disso, ele começa com a magia de terra, seguida por magia de vento e água. Observando os feitiços em ação, ele sente uma onda de felicidade e empolgação, pensando consigo mesmo que esse é realmente um mundo de fantasia. E determinado a aprender muito mais sobre isso, ele parte em busca de uma vila. Enquanto caminhava, ele tropeça em um pedaço de madeira e usa sua habilidade de avaliação para reconhecê-la como um tipo de madeira especial. Seu material de alta qualidade vem de um tipo de monstro e pode ser usado para criar cajados, itens mágicos e lanças. O garoto, empolgado com a descoberta, usa sua habilidade de ferreiro para mudar a madeira em uma lança resistente. E quando ele dá uma olhadinha nos vários recursos da região, como
como por exemplo a madeira mágica, ele pensa que as plantas também podem ser únicas e diferentes. E assim que ele pesquisa um pouco mais, ele descobre que a região está repleta de plantas úteis e medicinais. Então ele começa a juntar o máximo que ele pode, mas percebe que não cabe tudo em sua bolsa. Então guarda o excesso em sua caixa de itens, que para a sorte dele tem espaço infinito. De repente, uma garotinha corre em sua direção desesperada e se esconde atrás dele. Ele vê que ela está sendo perseguida por um coelho enorme e feroz. Ele rapidamente percebe o tamanho absurdo desse coelho assassino e pega sua lança para defender a garotinha. Mas a garota avisa que esse coelho aqui na frente dele é carnívoro. E isso deixa o nosso garoto se cagando de medo. E quando a criatura dá um pulo para comer ele, o rapaz consegue derrubar o coelho com sua lança, o que mata ele na mesma hora. O garoto fica sem acreditar, surpreso por ter conseguido derrotar uma fera tão perigosa. E essa vitória dá para ele o título de guerreiro, mesmo que sem querer. A garota agradece por salvá-la e ele pergunta de onde ela é. Ela explica que vem de uma vila próxima, bem pertinho daqui, e que estava passeando pela floresta enquanto coletava plantas medicinais. Ele pergunta se pode acompanhá-la de volta até a vila, e ela concorda toda fofinha e alegre. Ele se sente aliviado e dá um sorriso, mas antes de partirem, ela pergunta se ele não vai levar o coelho com chifres, e até conta uma coisa interessante. Esse coelho é considerado uma comida deliciosa, então ele rapidamente guarda o bichão em sua caixa de itens, explicando que embora ele não possa guardar seres vivos, guardar objetos inanimados como cadáveres não é nenhum problema. A garota fica impressionada com a habilidade dele com a caixa de itens, e fica elogiando o rapaz sem parar, se apresentando como Molly. E o nosso garoto, muito educadinho, também se apresenta. O nome dele é Takumi, e a cena muda para o Império Sagrado, onde os três humanos invocados se encontram confusos com a situação. Uma mulher encapuzada se aproxima deles, dando as boas-vindas ao novo mundo. Ela explica que eles foram invocados aqui para usar seus poderes de heróis para salvar o reino. No entanto, essa explicação rápida só aumenta a confusão deles. Ela então se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império da Sagrada Terra, e até revela seu rosto. Essa expressão fria está emanando uma energia de alguém que pode te trair a qualquer momento. Então vemos que entre os outros três, uma garota chamada Akane acaba ganhando uma habilidade única chamada de Revelação Divina. Essa habilidade concede a ela uma visão sagrada, que manda ela confiar em seus instintos, pois eles irão guiá-la para as decisões certas. E seguindo seus instintos, Akane decidiu não confiar nem um pouco em Elizabeth, porque tudo em sua aparência e também aura é um alerta de perigo. Nosso protagonista Takumi chegou na vila da garotinha. Os pais de Molly agradecem bastante a ele por ter salvo sua filha, e o pai se apresenta como Banga, o caçador, e a mãe como Marta. Takumi pergunta se ele poderia ficar aqui na vila por um tempinho, e eles concordam muito alegres, falando que a sua vila é muito rica em plantas especiais, e até possui um campo de minério por perto, o que deixa o garoto muito animado. Banga então apresenta Bobon, que está sempre perto como um ferreiro da aldeia. Takumi agradece aos moradores por deixá-lo ficar, mas eles informam que não tem uma pousada na aldeia, e se oferecem para fazer uma casa para ele, o que deixa o rapaz muito feliz. Eles mostram um terreno onde sua casa será construída, e o ferreiro Bobon reúne os moradores para ajudar na construção. Takumi decide ajudar também, utilizando magia de terra para nivelar o solo. Os aldeões ficam impressionados com esse moleque que pode usar magia, mas o esforço drena uma grande quantidade de sua energia mágica de mana. Então Banga aconselha o rapaz a guardar sua energia e deixar o resto dos homens cuidar do trabalho. E mais tarde, a casa do garoto é finalizada, e ele então usa suas habilidades de carpintaria e ferraria para criar alguns móveis básicos para torná-la mais bonitinha. E se sentindo acomodado, ele verifica sua janela de status e se pergunta se é possível mudar sua profissão de guerreiro. E para sua surpresa, uma opção de trocar de profissão aparece. Então, muito animado, ele escolhe alquimia e ferreiro como suas profissões principais e se dedica a esses trabalhos. E acompanhado do ferreiro Bobon, ele coleta minérios de ferro, prata e cobre, e até descobre um material raro, infundido com mana, chamado minério de ferro mágico, e decide transformá-los em barras. Takumi começa com minério de ferro, percebendo que nesse mundo o processo não requer uma fornalha, tudo graças à magia. E utilizando uma combinação perfeita de alquimia e magia de terra, ele transforma com sucesso o minério bruto em barras perfeitas. Mas esse processo consome uma grande quantidade de mana, mas ele se esforça para continuar, motivado a fazer o máximo de materiais possíveis. Aí então, mais tarde, a garotinha Molly traz o jantar e dá de cara com o moleque desmaiado devido ao cansaço. Quando Takumi recupera a consciência, ele explica que se esforçou demais e esgotou sua mana completamente. Marta, a mãe da garotinha, dá uma bronca nele por ser um viciado em trabalho, e o pai da garota entrega uma poção de cura que restaura sua energia. E foi a partir desse dia que Marta e Molly ficaram acompanhando o garoto sempre para garantir que ele não exagere novamente. O garoto continua fazendo alquimia, transformando minérios em barras ao longo de vários dias, e conforme o tempo passa, ele consegue extrair pequenas quantidades de metais preciosos como ouro, chumbo, titânio e estanho. Usando esses materiais, ele cria panelas e algumas outras ferramentas de alta qualidade, e seu esforço incansável eleva seus níveis de alquimia e ferreiro. E depois vemos Takumi aprimorando suas habilidades de ferreiro, recebendo orientação de Bobon. O garoto está ajudando ele com magia de fogo durante o trabalho, e juntos eles criam uma lâmina perfeita, que Bobon, orgulhoso, conta ser a melhor criação dele até hoje. O nível de ferreiro de Takumi saltou para os 40, enquanto seu nível de alquimia fica para trás, no estágio 33, e por isso ele fica um pouco desanimado, já que
que seu verdadeiro objetivo é se destacar como um grande alquimista. E mais tarde, Takumi se aproxima do pai da garotinha, pedindo poções para que ele possa tentar fazer algumas iguais. Ele quer fazer poções mágicas utilizando plantas que ele coletou. Banga concorda, mas só tem poções básicas para oferecer, e o rapaz aceita de bom grado. Em seguida, a gente vê Takumi preparando poções como se ele fosse um tipo de bruxa maluca preparando um feitiço. Esse processo tá lembrando ele de sua infância, quando ele fazia vários experimentos sem parar. Assim que uma poção fica pronta, ele percebe que sua cor é bem diferente daquela que ganhou de Banga, e consegue sentir uma pequena quantidade de mana saindo de dentro dela. Ele pensa que isso foi por causa do uso de água preparada com magia aquática, e fica ansioso para aprender um pouquinho mais de receitas e poções. E sem parar por aí, vemos Takumi mastigando algumas plantas venenosas de propósito. E quando ele fica envenenado, ele se cura com seu feitiço mágico. É muito doloroso, mas pelo menos funciona. Isso é para ganhar resistência a veneno e também paralisia. Enquanto aprimora sua habilidade de magia de luz, ele percebe que esse jeito perigoso é a maneira mais rápida de desenvolver resistência, embora esteja longe de ser o jeito mais seguro. Mas graças a esse treinamento arriscado, ele desbloqueia a magia de purificação. Mas então, assim que ele comemora seu progresso, um gigantesco javali de pele grossa de nível 25 aparece bem diante dele, e segurando sua lança, Takumi se prepara para se defender. O javali então ataca, e o garoto arremessa sua faca contra ele, mas a lâmina não causa danos. Ele então, desesperado, ataca com sua lança, que acaba se quebrando em vários pedaços. Agora, ele precisa utilizar feitiços. Ele invoca uma bola de pedra e uma lâmina de vento, mas nenhum deles tem efeito. Frustrado e também encurralado, o garoto pensa bastante para achar um plano, mas de repente percebe um movimento vindo de trás, e nota que tem uma aranha venenosa por perto, e já imaginando o pior, ele se prepara para outra luta. Só que então ele percebe que essa aranha está ferida, e antes que ele possa reagir, o javali ataca novamente. Então o garoto se prepara para o impacto, mas a aranha, por incrível que pareça, chega para ajudar, cegando o javali e fazendo com que ele erre o ataque. Embora o javali esteja atordoado, o garoto continua sem saber como vai finalizá-lo, mas em um momento de motivação, ele utiliza sua habilidade de decomposição derivada da alquimia, e o feitiço esmaga o javali blindado por dentro, derrotando ele imediatamente. À medida que o javali cai, o garoto ganha habilidades em artes marciais e combate mágico, deixando ele sem acreditar que sua magia de criação salvou ele. Takumi então verifica a aranha venenosa, percebendo que ela está à beira da morte, e grato pela sua ajuda, ele agradece a aranha, vendo que ela se arriscou para salvá-lo, e usando seu feitiço de cura, ele restaura a força da aranha e se prepara para ir embora, achando que tudo terminou bem. No entanto, uma notificação aparece de repente, informando que ele pode domar essa aranha. Surpreso com essa opção, ele fica confuso, e quando a aranha fica encarando ele com seus 8 olhos brilhantes e fofinhos, o rapaz não consegue dizer não. Ele pergunta se ela quer se juntar a ele, e ao concordar, eles desbloqueiam uma conexão telepática para conversar. Então, curioso, ele pergunta se ela já tem um nome, mas ela não tem, e ao notar o padrão em forma de folha em suas costas, ele decide chamá-la de Kaede. E assim que a aranha aceitou seu novo nome, ela evoluiu para uma aranha assassina, e até mesmo sua perna ferida se regenera. Em seguida, Takumi volta para a aldeia, mostrando todo orgulhoso o gigantesco javali blindado que ele derrotou. Os aldeões ficam de boca aberta, muito surpresos por ele ter conseguido derrotar uma fera tão insana sozinho. A garotinha Molly rapidamente percebeu uma aranha grande pra caramba em suas costas, e essa informação assusta os outros aldeões. Mas o garoto manda todos eles ficarem tranquilos, explicando que Kaede é um monstro domesticado, e o pai da garotinha fica sem acreditar, comentando que domesticar um monstro do tipo inseto é algo nunca visto antes. E sem querer continuar nesse assunto, Takumi pede que todos eles se concentrem no javali, sugerindo que todos eles façam um grande banquete utilizando ele. Os aldeões ficam chocados com sua generosidade em compartilhar uma criatura tão valiosa, mas ele ignora, pois sempre fica feliz em compartilhar com os outros. E logo, toda a aldeia se junta para um banquete comemorativo. Enquanto comem, Banga entrega para o garoto as presas do javali e o couro que sobrou, explicando que esses itens podem valer um bom preço em uma cidade grande. Takumi pergunta curioso sobre a cidade mais próxima, e Banga diz que é um lugar famoso e que ele iria gostar bastante de ir lá. A cena então muda, mostrando a aranha Kaede brincando com as outras crianças da vila, assim conquistando a amizade dos moradores. Observando tudo e muito animado, o ferreiro Bobon diz que a aldeia se tornou muito mais alegre e iluminada desde a chegada de Takumi. Banga concorda, mas pensa que Takumi não parece ser o tipo de cara que iria gostar de morar em uma vila pequena para sempre. Enquanto isso, do outro lado, Nolin está observando Takumi de longe, satisfeita em ver ele fazendo sucesso. Outro ser divino se junta a ela, perguntando o que Nolin está esperando que o garoto faça. Nolin fica um pouco ignorante, falando que não é da sua conta, mas o outro ser divino fica insistindo na pergunta, e Nolin revela que deu a Takumi um corpo especial com a sua bênção, e até mesmo enviou o rapaz um ano no passado, antes que o feitiço de invocação do Império Sagrado fosse ativado para chamar aquelas outras 3 pessoas. A deusa Nolin conta que não tem nenhuma intenção secreta por trás dessa decisão, mas a sua expressão revela seus verdadeiros pensamentos, dando a entender que ela pode sim ter um plano e uma grande missão para o protagonista. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira parte desse anime, que a continuação já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano, até a próxima!